Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química. Em específico, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da lei de Proust, mais uma lei ponderal da série que nós estamos vendo, tá bom? Como vocês sabem, e eu sempre cobro isso de vocês, é super importante que vocês já tenham assistido a primeira parte da série das leis ponderais, tudo bem, galerinha? Vocês sabem que eu já postei para vocês a respeito da lei de Lavoisier. Então, se vocês ainda não assistiram essa primeira parte, assistam. Muitos conceitos que eu apresentei para vocês na primeira parte, ou seja, na aula da lei de Lavoisier, nós vamos precisar aplicar aqui, principalmente nas demonstrações de resoluções de exercícios. Uma vez que a lei de Proust, que nós vamos estudar e determinar e detalhar um pouquinho mais, é sequência, ela complementa a lei de Lavoisier, tudo bem? Então peguem a apostila, peguem um caderno e acompanhem comigo mais uma videoaula de Química, galerinha. Bom, pessoal, vocês já sabem, eu falei para vocês que as leis ponderais são aquelas leis que regem todas as reações químicas. Ou seja, toda reação química, ela deve seguir, né? Ela deve acontecer seguindo uma proporção e algumas regras, não é? Dentre essas regras, existem as leis ponderais que regram todas essas reações químicas para que elas não ocorram de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, a ideia é sabermos que as reações químicas, elas sempre ocorrem com uma lógica e com uma razão. Desde que nós cumpramos, né, desde que seja cumprido todas as regras necessárias para que se tenha um bom desenvolvimento numa reação. Então, por exemplo, dentre as leis ponderais, as principais leis que regem uma reação química, nós temos a lei de Lavoisier, que estudamos muito na aula passada. Nós temos a lei de Proust, que é foco da nossa aula de hoje. E posteriormente, eu separei em blocos estas aulas, vocês sabem, nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito da lei de Dalton. Como eu falei para vocês, né, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, uma complementa a outra, principalmente a de Proust em relação à de Lavoisier, que é uma lei posterior à de Lavoisier. Já a de Dalton é uma lei um pouco mais diferente das outras duas, mas também é uma lei ponderal que determina uma série de regras para as reações químicas, tá bom? E, como eu falei para vocês, aqui nós temos uma imagem representativa, certo? De Lavoisier, uma de Proust e outra de Dalton. Sempre importante sabermos de quem nós estamos conversando cientificamente falando, certo? Bom, galerinha, um resumo do que nós vimos na aula passada e o que nós vamos ver hoje. Lembra, o que dizia a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier ficou conhecida por ser a lei de conservação de massa. O que isso significa, a lei de conservação de massa? A massa do produto é sempre igual à massa do reagente. Não importa o que aconteça na reação. As reações, elas sempre sofrem transformações. Ótimo. Mas em relação à massa, tudo que eu coloco para reagir tem que ser igual ao que está sendo formado lá no meu produto, lá no final, certo? Bom, só que aí nós vimos uma série de regras para que isso possa acontecer. Uma delas é a seguinte: a lei de Lavoisier só funciona, certo? Se o sistema ele estiver fechado, beleza? Se o sistema ele não estiver fechado, a lei de Lavoisier não funciona. Por quê? Em muitos casos, vocês sabem que nós vamos produzir como um produto qualquer, um gás, um produto que nós perdemos facilmente por conta que atinge o ponto de ebulição ou que evapora até mesmo em temperatura ambiente. Então, se nós estivermos formando, por exemplo, um gás ou qualquer outra das situações que eu acabei de descrever para vocês, nós vamos perdê-lo para a atmosfera e qualquer perda já nos trará uma diferença em relação à massa na nossa balança, tá bom? Agora, vocês podem, às vezes, não perceber, quando nós vamos para o laboratório, uma diferença tão grande de massa. Às vezes, a gente precisa de uma balança muito sensível, específica, que pegue muitas casas decimais para a gente perceber quando há uma perda que seja mínima. Às vezes, é claro, quando as perdas são evidentes, são em grande escala, vai acusar numa balança normal. Mas como eu já falei para vocês, na prática, quase sempre quando nós vamos preparar uma reação química, a gente acaba perdendo um pouco. Às vezes por conta de um mau uso da vidraria,
ou outras vezes é porque dificilmente a gente consegue determinar todas essas reações em um recipiente fechado. Ou até mesmo quando esse recipiente está fechado, se ele não estiver muito bem vedado, que nem eu conversei com vocês na aula anterior, ainda corre o risco da gente perder um pouco de matéria, tá bom? Perdendo matéria, nós vamos perder massa, consequentemente um volume que possa ocupar, mas principalmente em relação à massa, que é o que rege a lei de Lavoisier, tudo bem? Beleza? E nós sabemos também que essa lei ficou conhecida com uma frase muito famosa, que é aquela: na natureza, nada se cria, nada se perde, porém tudo se transforma. Quando ele afirma que nada se cria, que nada se perde, é que realmente tudo que você coloca para reagir pode se transformar. Então você não cria, você não perde nada. Tudo já existe na natureza. O que você pode fazer são transformações com essas coisas que já existem na natureza, tá bom? Deixando agora um pouco de lado, mas não totalmente, a lei de Lavoisier, vamos complementar essa ideia com a lei de Proust. E o que fala a lei de Proust, galera? A lei de Proust é a lei das proporções múltiplas. Calma que daqui a alguns slides eu já explico para vocês o que significa, por que se chama de proporções múltiplas. Mas o que eu quero que vocês já entendam é que a lei de Proust, ela segue o que nós chamamos de uma proporção. Então, precisamos seguir uma igualdade em termos de proporção. É tipo assim: olha, se eu vou fornecer alguma coisa para um reagente, se tiver outro, eu vou fornecer as mesmas condições. Nós trabalharemos em igualdade. Seria mais ou menos essa a questão da proporção múltipla que envolve a lei de Proust, tá bom? E aí, para exemplificar o que nós queremos dizer aqui com proporções múltiplas, nós temos assim: uma reação de primeira ordem tem suas quantidades proporcionais a todas as outras iguais a elas. Professor, traduz que eu não entendi nada. Calma, é muito simples. Quando você pega uma reação química, você faz um padrão. Como assim um padrão? Por exemplo, você vai formar um bolo, você vai preparar um bolo. Vamos supor que você use 3 ovos, tudo bem? Agora, se você for preparar 2 ou 3 bolos, a partir dessa primeira relação que você fez, que para um bolo são 3 ovos, você consegue criar proporções para você já prever quanto que você vai precisar para formar 2 ou 3 ou 4 ou 5 bolos. É essa a nossa ideia. Conseguir colocar em prática e descrever matematicamente tudo aquilo que eu preciso para criar uma proporção para que as minhas reações químicas se desenvolvam de uma maneira correta. Essa é a base da lei de Proust, beleza? Bom, galerinha, vocês também sabem, só que eu comentei com uma outra imagem na aula anterior para vocês. E eu fiz a seguinte situação, né? A pergunta para vocês falarem que sabem, não é? Como que se desenvolve uma reação química? O que caracteriza uma reação química? Vocês podem me dar diversas respostas. E eu já falei para vocês que definir uma reação química não é das tarefas mais fáceis. São várias coisas que eu posso utilizar como resposta. Na grande verdade, nós temos que reunir todas elas para definir melhor essa complexidade que se trata uma reação química, tudo bem? Agora, o que eu sei, e que eu sei que vocês sabem também, que nós definimos muito bem, é que toda reação química, foi o que eu acabei de falar para vocês, nós não conseguimos criar e nem perder nada. Tudo que existe se transforma. E quando eu digo que tudo que existe se transforma, isso significa que as minhas reações químicas passam pelo que eu chamo de rearranjo atômico. O que significa isso? Eu sei que eu tenho 2 termos em uma reação. Tem o que eu chamo de reagente, que seria o meu estado inicial. E tem o que eu chamo de produto, que é o meu estado final, certo? Então, acompanhem comigo. Os meus reagentes, seta, passam por uma mudança. Essa mudança chama-se reação química, certo? E na reação química eu chego no meu estado final, que seria a formação dos produtos. Ótimo. Mas o que significa eu sair de reagente e chegar em produto? Significa passar pelo que nós chamamos de rearranjo atômico. Como assim, professor? Assim, pensa no bolo novamente. Quando você coloca o bolo lá, quando você está preparando a massa, você coloca leite, manteiga, farinha de trigo, dentre outras coisas, tudo bem? Tudo aquilo que você coloca para reagir vai passar por uma transformação que é um rearranjo em suas ligações que formam aquelas substâncias, aquelas misturas, para formar outros produtos com uma nova ligação química, com um novo arranjo atômico, tudo bem?
Então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa base para nós entendermos as reações químicas, tudo bem? Bom, galera, e vocês sabem, que eu também comentei com vocês, que nós começamos a ter um desenvolvimento considerável na química, desde a época que nós tivemos aí a alquimia. Vale destacar que nós já temos registros científicos muito antes de Cristo. Só que na alquimia, foi aquilo que eu conversei com vocês, era um grupo de cientistas, e esse grupo de cientistas, eles tinham dois grandes sonhos ou objetivos. Eu não vou descrever hoje como objetivo, porque nós sabemos que isso não seria capaz de acontecer. Então, vou colocar como dois grandes sonhos. Quais eram os dois grandes sonhos desses alquimistas, desse grupo de cientistas? E quando eu digo grupo de cientistas, podiam ser matemáticos, químicos, físicos, biólogos que se reuniam no intuito de encontrar esse que eu descrevo como dois grandes sonhos. O primeiro seria o elixir da longa vida. Seria uma substância, uma porção capaz de manter uma pessoa jovem e não deixar com que ela morresse de velhice, certo? Basicamente, era esta a substância, o tal do elixir da longa vida. A pessoa teria praticamente vida eterna, tudo bem? E o outro seria descobrir a pedra filosofal. O que seria a pedra filosofal? Seria uma pedra capaz de transformar, agora toma cuidado, qualquer metal em ouro, até mesmo os mais brutos como chumbo. Agora, eu sempre pego o exercício que tem erro, porque todo mundo fala que a pedra filosofal seria uma pedra capaz de transformar qualquer coisa em ouro. Não é isso. Qualquer metal em ouro. Então não seria possível transformar a madeira, porque a madeira não é um metal, um plástico, porque um plástico não é um metal. Seria os metais em ouro, tá bom? Então eles tinham esses dois grandes sonhos. E aí foi aquilo que eu comentei com vocês, não é? Na busca incansável para descobrir essas duas metas que eles tinham. Claro que eles não descobriram absolutamente nada disso, porque é impossível, nós sabemos até hoje que isso não é possível, não é? Não tem condições, certo? Só lá no filme Harry Potter, que eles têm lá a Pedra Filosofal, certo? Tirando lá do filme, da ficção, nós não temos isso daí. Porém, essa busca incansável por esses dois grandes sonhos nos trouxeram muitos benefícios, porque foi a partir disso que eles conseguiram descobrir outras substâncias, outras situações na ciência e na química como um todo, que nós trazemos até hoje. Foi aí que começaram a surgir as funções inorgânicas, os ácidos, as bases, os óxidos, os sais. Foram aí que descobriram os primeiros ácidos, o ácido acético, que é uma substância que nós encontramos no vinagre, tudo bem? Dentre outras coisas. Então, a partir disso daí, a ciência ela começou a evoluir e ela não parou mais. Até hoje, a ciência segue evoluindo, tá bom? Então, nós devemos muito à alquimia. E aí, o que isso se relaciona com as leis ponderais que nós estamos estudando? Só foi possível estudar as leis ponderais porque alguém iniciou o estudo sobre a busca incansável por entender uma reação química lá no passado. E para nós vamos considerar a alquimia, início da era da química para nós, ciência química falando. Tudo bem? Beleza? Bom, galerinha, como vocês sabem, eu sempre pego um ganchinho das partes mais importantes da aula passada, resumindo o que nós vimos a respeito da lei de Lavoisier. Sabemos que a lei de Lavoisier é a lei de conservação da massa, certo? E não só isso, sabemos tudo o que ele propôs em relação a esta lei e uma série de fatores importantes para que ela seja cumprida, não ter um erro na hora que nós estamos analisando, certo? Então, ó, a massa de um recipiente, quando eu digo recipiente, um sistema qualquer que nós estamos analisando, certo? Fechado, não varia, qualquer que seja a reação química que se verifique. Porém, temos que temos que entender a seguinte situação. Nós precisamos nos policiar em relação a isso daqui. Quando eu digo que ela não vai variar a massa, eu preciso que o sistema seja fechado. Porque se o sistema for aberto, esquece, não dá para provar a lei de Lavoisier, tá bom? Então, nas palavras de Lavoisier, nós entendemos isso que ele descreveu como: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É aquela famosa frase que a gente sempre fala quando nós estamos exemplificando a nossa querida lei de Lavoisier, tudo bem? E aí nós também temos uma outra situação que ele deixa bem claro para nós, não é? Qual é a situação?
Em um recipiente, desde que ele esteja fechado, a soma das massas do reagente é sempre igual à soma das massas dos nossos produtos. Ou seja, tudo aquilo que eu coloco para reagir antes tem que aparecer lá no final, não tem sentido nenhum perder. Se perdeu, é porque a lei de Lavoisier não foi cumprida corretamente. Lembra do exemplo que eu passei para vocês? Então, por exemplo, né? Lembra do exemplo? Por exemplo, assim não dá, né? Então vamos lá. Exemplificando a lei de Lavoisier. Melhorou, não é? Então aqui, ó, nós temos um recipiente na forma de Y, tudo bem? Nesse recipiente aí nós temos uma solução de nitrato de prata, olha aqui a cor dela, beleza? Nós temos uma solução de cloreto de sódio, olha a cor. Então, são duas substâncias diferentes, porém, ó, elas estão separadas, elas não estão em contato uma com a outra, tá bom? Nitidamente esse recipiente aqui está fechado, aí, claro, tem uma massa M aqui que a gente deixa subentendido, vamos exemplificar se fosse 10, 20 ou 30 gramas, 20 gramas, tá bom? Vamos exemplificar 20 gramas. O que acontece? Eu vou e inverto esse Y. Agora vamos imaginar que eu deixo ele nessa situação aqui. Nitidamente, as duas substâncias entram em contato e ocorre o que nós chamamos de reação química, certo? O cloreto de prata e nitrato de sódio, eles começam a reagir, certo? E aí o que acontece? Percebemos, num experimento que foi feito aqui, que a massa permaneceu constante. Se a massa permaneceu constante é porque ela não alterou. Isso significa que a lei de Lavoisier está corretíssima nessa situação. Porém, isso só foi possível porque, independentemente da reação que tenha ocorrido aqui, o recipiente ele estava fechado. E nós nos certificamos que nós não perdemos absolutamente nada para o nosso universo, para a atmosfera. Tudo bem? Então, só é possível se o recipiente estiver fechado. Bom, pessoal, revendo todas as condições da lei de Lavoisier, vamos chegar na nossa lei de Proust, que é a lei que nós vamos discutir um pouquinho melhor hoje, para complementar a ideia de Lavoisier. A lei de Proust, galera, ela é conhecida com um monte de nome. Ela é conhecida como lei das proporções definidas, ela é conhecida como lei das constantes. Primeiro vamos entender por que nós chamamos de lei das proporções definidas. Como eu falei para vocês lá no comecinho da aula, proporção já deu para entender que nós vamos trabalhar com uma igualdade, que eu forneço para um tem que fornecer para o outro. Então nós estamos dando as mesmas proporções de medida, beleza? O que isso significa cientificamente? Um dado composto químico, qualquer que seja, olha só, não importa quem seja, qualquer um, certo? Em sua procedência, ou método de preparação, ou seja, na sua obtenção, na reação química que nós vamos desenvolver, é sempre formado pelos mesmos elementos químicos que nós tínhamos no início. Vamos imaginar a seguinte situação. Levo vocês para o laboratório, eu vou colocar magnésio e carbono para reagir, totalmente aleatório, tá bom? E aí nós vamos, de repente, formar oxigênio. Poxa, se você está colocando magnésio e carbono para reagir, de onde surgiu o oxigênio? Você criou o oxigênio? Agora nós podemos criar alguma coisa na química? É evidente que não, certo? Então, assim, se você coloca magnésio e oxigênio para reagir, o produto formado tem que ter magnésio e oxigênio. Tem que ser uma combinação entre esses dois, beleza? Agora, que nem o exemplo que eu estou colocando aqui, ó. Coloquei carbono e oxigênio para reagir. Um carboninho com 2 oxigênios. O que aconteceu? Formei dióxido de carbono, CO2. Então, eu tenho carbono e eu tinha carbono antes. Eu tenho oxigênio e eu também tinha, né, oxigênio antes. Então, o que acontece? O que acontece? Nada se cria, nada se perde. Porém, carbono e oxigênio se transformaram em dióxido de carbono, que eu também chamo de gás carbônico. Mas esse composto, nitidamente, é oriundo de carbono e oxigênio. Tudo bem? Então, os elementos químicos, eles podem combinar-se, romper ligações, formar novas ligações, que nós já estudamos as ligações químicas também. O que eu não posso é criar ou perder. Ou, de repente, por exemplo, né? Aqui eu tenho carbono e oxigênio, de repente, no meu produto eu não represento carbono e oxigênio. Onde eles foram parar? Eles foram parar em algum lugar. Tem que ser representado. Nós precisamos entender o que ocorre por detrás das reações químicas. E aí, galera, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês o que nós chamamos de síntese da água, tudo bem? Síntese da água é formar, tá bom? Síntese significa formar. Então, vamos formar a água. Vamos imaginar que eu vou levar vocês para o laboratório e nós vamos produzir água, beleza? Para produzir água, eu preciso de hidrogênio e oxigênio. A combinação entre os dois elementos fornece água para nós, não é? Então, ó, só representando aqui a forma, importante, não é? Então, ó, quando eu combino hidrogênio,
gás hidrogênio com gás oxigênio, eu formo água, certo? Essa equação ela não está balanceada. Para ela ficar balanceada, eu vou colocar aqui, ó, meio mol de oxigênio, porque meio vezes 2 dá 1, dando um oxigênio lá também, certo? Nossa aula aqui não é criteriosamente a respeito do balanceamento químico, mas sabemos que toda reação química precisa estar balanceada, porque se ela não estiver balanceada, a lei de Lavoisier não cumpre, tudo bem? Bom, mas o que eu quero que vocês pensem agora é o seguinte, nós estamos estudando não mais a lei de Lavoisier, mas o complemento dela que seria a lei de Proust, não é isso? Eu fui pro laboratório e falei assim para vocês, galerinha, eu quero que vocês preparem água para mim, mas eu quero que vocês façam a seguinte medida. Eu quero 1 grama de hidrogênio e eu quero 8 gramas de oxigênio. Pessoal, quanto que eu tenho aqui nos dois reagentes? Hidrogênio e oxigênio, 1 com 8, está dando 9 gramas. Vou formar água, mas eu vou formar na quantidade de 9 gramas, que é a quantidade que eu estou partindo. Agora, seria ilógico você falar para mim que você colocou 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio e você produziu 20 gramas de água, de onde está saindo todo o restante. Então não faz sentido, certo? E isso daí, galera, independentemente da situação que nós vamos fazer, tá bom? Por quê? Antes de passar para o próximo exemplo, é bom vocês sempre relacionarem onde vocês podem encontrar os tipos de reações que nós estamos fazendo. Por exemplo, a síntese de água, não é? Ó, o carro movido a hidrogênio, ele é considerado combustível do futuro, a queima não libera nenhum poluente, somente água, então eles vão formar água aí nessas combustões, tá bom? É o carro do futuro, os cientistas, eles ainda estão estudando um pouquinho mais como pode melhorar o funcionamento disso daí, mas é uma tendência para o futuro, tá bom? Agora, retornando um pouquinho aqui para a lei de Proust, não é? Onde eu estou falando para vocês, que nesse exemplo, tá, pessoal? Não é que sempre a água se forma com 9 gramas. Nesse exemplo que eu estou colocando, foi 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio para formar 9 gramas de água, certo? Agora, e se eu fizesse o contrário? Aqui eu coloquei hidrogênio e oxigênio para formar água. E se eu tivesse água e fizesse o que eu chamo de decomposição? A decomposição seria o inverso da síntese. Então, eu sairia de água para formar hidrogênio e oxigênio. Só que se eu peço para vocês seguirem uma proporção, independentemente do que nós vamos realizar, sempre nós teremos aquela mesma proporção. Por isso que é chamado de proporção definida. Então vamos imaginar a seguinte situação. Para formar água, eu coloquei 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio e formei 9 gramas de água. Vamos imaginar que eu tenho 9 gramas de água agora e eu vou decompor a água. Se eu decompor a água, eu vou formar oxigênio e hidrogênio, que é o inverso. Só que ó, sai 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio. Por quê? Porque nós já criamos uma proporção. Então, se nós estabelecemos uma proporção, não importa o que eu faça, sempre será nessa mesma proporção. Tanto o processo de ida quanto o processo de volta. Agora, é claro, nós poderíamos chegar aqui e mudar totalmente os valores. Precisamos acompanhar os valores que os exercícios estarão propostos para nós. Porém, aqui o que eu quero que vocês entendam é que não importa, tanto o caminho da síntese quanto da decomposição, qualquer reação química segue uma proporção definida, obviamente com os valores que as pessoas estão trabalhando no laboratório, tá bom? Como eu falei para vocês, é sempre bom identificar onde nós encontramos essas reações químicas, não é? Assim como a síntese da água, a decomposição. Existe um processo que nós chamamos de processo de eletrólise, que nós fazemos um processo de quebra aí para a produção de gás hidrogênio utilizando a água, tá bom? Então, a decomposição da água em gás, oxigênio e hidrogênio, através de um processo que chamamos de eletrólise. O que significa eletrólise? Lise é quebra e elétron, você já sabe que vem de elétron, não é? Então, é uma quebra com eletricidade, uma quebra com elétron, tá bom? Então, nós vamos quebrar, romper a ligação da água, utilizando eletricidade para liberar oxigênio e hidrogênio, e esse hidrogênio ele é utilizado em outros lugares aí, até mesmo como combustível, tudo bem? Bom, galerinha, eu expliquei para vocês por que se chama lei das proporções, agora vamos entender por que se chama lei das constantes. Bom, por exemplo, aqui eu peguei algumas situações, tá bom? Mas, ó, vocês estão vendo que a gente ainda está trabalhando com água. Massa de água, faz a decomposição, libera oxigênio e libera hidrogênio, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, é como se eu estivesse tendo essa reação aqui, ó. Água, H2O, sofre um processo de decomposição, ó, faço decomposição assim, representa pelo símbolo delta, tá bom? Libera gás, oxigênio, deixa eu colocar na ordem que tá a tabelinha, que fica mais fácil, certo? Libera gás, oxigênio, pega a caneta novamente, aí. Libera gás, oxigênio, mais gás, hidrogênio, tá bom? Lembra que aqui, vamos imaginar que seja meio mol, tá bom? Então é isso que está acontecendo. Eu estou saindo de água, faz um processo de decomposição, libera oxigênio e libera hidrogênio, tudo bem? Bom, mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte.
Uma primeira amostra, agora eu mudei os valores, tá bom? Numa primeira amostra, o que eu tinha? Eu tinha 45 gramas de água. Quando fez o processo de decomposição, liberou 40 gramas de oxigênio e liberou 5 gramas de hidrogênio. Essa primeira linha aqui vai ser a minha base. Tudo que eu for fazer daqui para frente, eu sempre sigo a primeira linha, que é a nossa base de tudo, tudo bem? Essa foi a proporção que eu estabeleci. 40 gramas de oxigênio para 5 gramas de água. E é óbvio, juntando os dois dá 45, que é quanto eu tinha de água. Lei de Lavoisier, beleza? O que eu fiz? Peguei de uma primeira para uma segunda amostra e aí eu fiz o seguinte, olha só. Peguei a água e de 45 eu fui para 90. O que eu fiz, galera? De 45 para 90, vocês há de convir comigo que eu multipliquei por 2. Eu dobrei, né? De 45 para 90, você não dobrou o valor? Isso. Se você dobrou o valor com a massa de água, o que vai acontecer com as produções do nosso querido oxigênio e do nosso querido hidrogênio? Se você dobra um, ó, proporção, lembra? Igualdade. O que você faz para um, você tem que fazer para todos? Então, isso significa que da primeira para a segunda linha aqui você tem que dobrar, e para o hidrogênio você dobra também. E não foi exatamente isso que aconteceu? O oxigênio, por exemplo, saiu de 40 e foi para 80, então nós também dobramos ele. O hidrogênio, ele saiu de 5, por exemplo, e veio para 10. Então, nós, ó, dobramos ele, tudo bem? Então, é basicamente isso que vocês precisam entender. Por isso que se chama lei das constantes, tá bom? Por que lei das constantes? Vamos imaginar que eu faça a seguinte situação. Eu vou pegar ó, o segundo pelo primeiro e vou fazer uma divisão. Vocês concordam comigo que 90 dividido por 45 é igual a 80 dividido por 40, que é igual a 10 dividido por 5, esse resultante aqui sempre dá a mesma coisa. Então, nós podemos chamar de constante. É por isso que ele também se chama lei das constantes, tá bom? Agora, galerinha, o que eu falo para vocês é, sempre que vocês forem fazer uma comparação, sempre compara na mesma igualdade, tá bom? Por exemplo, vou fazer uma comparação agora da seguinte situação. Você sempre pode escolher onde você quer fazer a comparação, da primeira para a segunda linha, da primeira para a terceira, da primeira para a quarta, da segunda para a terceira. É isso que eu quero que vocês entendam agora. O primeiro exemplo aqui eu fiz uma comparação entre a primeira e a segunda amostra, não é? Agora eu vou fazer uma comparação entre a primeira e a terceira amostra. Olha só, da primeira para a terceira amostra. Vamos analisar o que aconteceu aqui? De 45 caiu para 3,6. 45 caiu para 3,6 é porque nós dividimos isso daqui por 12,5. Se nós dividirmos isso daqui por 12,5, isso significa que nós vamos ter que fazer a mesma coisa para o restante, certo? Então, ó, vamos lá. De 45 para 3,5 é porque nós dividimos por 12,5, certo? Então, ó, desse daqui eu não peguei da primeira para a terceira linha, então, ó, aqui eu também vou comparar da primeira para a terceira linha. Por quê? Se você comparar da primeira para a quarta ou da primeira para a segunda, você não tinha uma proporção definida aqui. Então, ó, aqui da primeira para a terceira linha também. Se você pegar 40 e dividir por 12,5, você vai chegar em 3,2. Então, você vê que manteve um padrão, certo? Se você pegar 5 por 4, 5 dividir por 12,5, você também chega na mesma proporção, tudo bem? Que seria o resultado de 0,4. Então, você viu que da primeira para a terceira linha, seguiu uma proporção. E qualquer coisa que a gente pegue aqui, desde que as comparações sejam exatamente iguais, na mesma proporção, nós teremos a lei das constantes, que é uma lei definida, tudo bem? Então, para a gente finalizar essa parte, ó, em qualquer reação química, as substâncias, né, reagentes e os produtos obedecem sempre a mesma proporção em massa. Tudo que você faz para um, você faz para o outro. Se você aumenta um, aumenta o outro na mesma quantidade. Se você diminui um, diminui o outro na mesma quantidade. E aí, galera, vamos encerrar a nossa aula com esse exemplo aqui, tá bom? Coloquei aqui algumas substâncias e alguns valores possíveis aqui para a gente analisar, beleza? Então, ó, quero que vocês vejam comigo o que aconteceu de um caso para o outro. Nós temos ácido clorídrico mais hidróxido de sódio que reagem formando cloreto de sódio e água, tá bom? Primeiro exemplo, tá vendo? Esse aqui é o primeiro exemplo, tá bom? Sempre eu vou seguir a primeira linha para determinar a outra. Então, essa daqui é a minha base. A primeira linha sempre é a base, tá bom? Agora, eu quero imaginar o seguinte. Aqui é o primeiro experimento e embaixo seria o nosso segundo experimento, não é isso? Então, ó, o que aconteceu do primeiro experimento
primeiro experimento, para o segundo experimento. Vocês concordam comigo que de 2,92 para 0,438 diminuiu, não é? Agora, diminuiu quanto? Se vocês fizerem a continha, vocês vão perceber que dividiu por 6,66, isso aqui dá uma dízima, tudo bem? Então, 2,92 para 0,438, nós dividimos aí numa redução de 6,66. Então, o que tem que acontecer desse para esse? A mesma coisa, nós vamos ter que dividir por 6,66. E desse para esse? A mesma coisa, vamos ter que dividir 6,66. E desse para esse, a mesma coisa, nós teremos que fazer uma divisão de 6,66, tá bom? Todos os casos aqui foi uma divisão, tudo bem? Então, galerinha, é isso. O que eu quero de vocês é que vocês descubram uma razão para seguir em uma reação química, tá bom? E aí, que nem eu falei para vocês, eu posso chamar de lei das constantes, por quê? Se eu dividir 2,92 por 0,438, que é aqui, ó, primeira e segunda linha, que dá isso aqui, não é? É igual a 3,20 dividido por 0,480, que por sua vez é igual a 4,68 dividido por 0,702, que por sua vez é igual a 1,44 dividido por 0,216, que dá uma fração, se nós fôssemos simplificar aqui, de 20 por 3, que é igual a 6,66, tá bom? A gente podia deixar esse resultado também. Então é isso, galerinha. Treinar agora os exercícios da apostila, tá bom? Eu encerro essa aula por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!